Saudações sustentáveis, Câmara Municipal de Muriaé. Eu sou a Rafaela Silva. Alguns de vocês têm percebido a minha presença, ora virtual, ora física, quando posso, em audiências públicas de diversos assuntos, né? De abril para cá. Eu retornei para Muriaé no final de janeiro e tenho procurado, dentro dos meus limites de mobilidade física para o momento, ser fator de contribuição nos assuntos, né, relacionados às políticas públicas que vão impactar o nosso futuro. Eu sou professora, né, sou educadora popular, então há muitos anos eu trabalho com educação voltada, né, para a parte de comunicação socioambiental. Então, gostaria sim, a gente está entrando, né, na Semana do Meio Ambiente, hoje 31 de maio, então o assunto fica muito em voga. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Segunda-feira parece que haverá homenagens na Câmara, né, em relação ao reconhecimento, medalha Chico Mendes, alguma coisa assim. E eu tenho esse sonho utópico de que esse assunto ele vá além das ideias, né, implantadas nas escolas de plantar uma árvore, sabe, ou jogar o lixo na lixeira certa. Tantos lugares colocaram as suas latas, né, coloridas para poder parecer que estão atuando, né, de uma forma sustentável e a gente sabe que na prática não acontece. Hoje é quarta-feira, 31 de maio, e na quarta que vem, dia 7 de junho, vou estar ganhando Josué. Então, por isso, não estou conseguindo estar pessoalmente com os senhores e a senhora vereadora, porque, né, estou precisando desse repouso, mas eu preciso falar. Segunda-feira eu compareci à Câmara, né? Estive conversando com o vereador Anderson por ser presidente da Comissão do Meio Ambiente e a pauta, né, que está em alta discussão, acalorada discussão, com calor que, assim, como popular, eu considero desnecessário. Percebo que a gente está colocando o fogo e a chama onde não vai realmente surtir um efeito e onde deveria ter o nosso vigor, o nosso vício, a nossa energia está passado despercebido. E por isso eu estou gravando esse vídeo para falar com os senhores. Eu gostaria realmente que tirassem as armas, sabe, assim, que pudessem me ouvir de coração aberto. Eu não estou vinculada a nenhum partido e nem tenho interesse. Não tenho interesse porque só de começar com a palavra partido já me desencanta, porque eu sou a pessoa que conecta, eu sou a pessoa que pluga as pontes, né, e os assuntos. Então, assim, partiu já me desinteressa, já vai haver um sectarismo e eu não tenho interesse em política partidária. Mas a política, como idealizada, como conceitualizada nos primórdios da nossa civilização, como aquele espaço onde as pessoas discutem o que é para o bem coletivo da sociedade, onde as pessoas estabelecem os termos do que é viável para a convivência em sociedade. Essa me interessa. E é por isso que eu tenho participado dos assuntos que dizem respeito à saúde, à educação, ao meio ambiente, à agricultura familiar e agroecológica, à cultura e à arte, porque são todos assuntos correlacionados. Então, assim, eu sei que a maioria das mentalidades estão acostumadas, né, ainda mais da geração que a gente veio e as anteriores, a que a pessoa se forma em uma coisa e tenha né, e atue a vida inteira nichada em uma determinada situação, e o meu nicho de atuação é um pacto com a vida. Então, tudo que diz respeito ao que promove a vida para um caminho de futuro é um chamado para mim, e eu vou estar
colocando tudo de mim à disposição para ser fator de soma, para ser fator de contribuição. Então eu não tenho nenhuma relação agregada e nem desagregada com nenhum dos senhores, né, e senhora vereadora. Não tenho nenhum interesse em vínculo partidário, embora já tenha sido convidado algumas vezes, mas me interessa todos os espaços de discussão coletiva para o bem comum. Bom, voltando à situação da discussão em relação à PL 147 e todas as inflamações a partir disso, né? Eu ouvi Murilo da Arizem falando na live do vereador Anderson semana passada. Daí pedi para poder estar na Câmara segunda-feira, porque eles falariam, eu também queria falar, mas não pude fazer inscrição porque fui informada lá que a inscrição tem que ser feita uma semana antes. Eu não sabia que essa situação aconteceria, como que eu ia fazer inscrição antecipada, né? E para segunda que vem, provavelmente não vou poder mesmo comparecer, que vou estar 2 dias de uma cesárea, então, né? Mas eu preciso falar com os senhores que, assim, para além da discussão taxa, tarifa, a gente precisa estudar e fazer valer o plano municipal da gestão integrada dos resíduos sólidos. Porque no plano existem, assim, diversas metas a serem cumpridas e que, se elas forem cumpridas, a gente pode ter outros retornos de arrecadação que não precise necessariamente onerar a população, muito menos a população que vai continuar recebendo o mesmo tipo de serviço. Quando o Murilo chama de justiça social, ele está completamente equivocado usando uma expressão que não cabe. Porque justiça social, ela vai falar exatamente das condições de você trazer para a igualdade. O que tem menos ter condições de atuação com aquele que tem mais recurso. Então, os bairros mais afastados, eles têm a coleta de lixo, e vou chamar de lixo porque não está sendo tratado como resíduo no nosso município. Eles têm a coleta 3 vezes por semana. E eles foram aumentados porque agora mudou o nome, né? Aí, em vez de taxa fixa, é uma tarifa de manejo de resíduos sólidos. E eu gostaria de ver o manejo dos resíduos sólidos, só que nós não vemos. Então, não faz sentido para mim e para toda a população revoltada com isso, que a gente seja aumentado para haver compensação financeira ou compensação fiscal ou equilíbrio financeiro. O que ele está chamando de justiça social diz respeito à gestão financeira de uma autarquia que, para mim, está agindo bem como o sentido da palavra mesmo, autarquia, que é um poder absoluto e não tem participação da população, né? Como o Banco Central está fazendo com a gente também, como outra autarquia. A gente está sendo esmagado com os juros que não descem, e o governo tentando fazer negociações para a gente poder impulsionar a industrialização de novo, impulsionar o empreendedorismo, mas ninguém consegue investir com as taxas de juros. E na posição de autarquia, não responde a ninguém, simplesmente faz o que quer. E essa é a impressão que eu tô tendo, sabe? Que tá uma postura muito mais, assim, ditatorial, muito mais autoritária, né? Do que algo que esteja visando o bem coletivo, como a maquiagem, né, do discurso demonstra. Como, por exemplo, usar a expressão justiça social, que não cabe. Me desculpem os senhores, me desculpa Murilo, justiça social não tem nada a ver em aumentar exatamente de quem está nos bairros mais periféricos, nos bairros afastados, de quem já recebe menos atendimento desse serviço. Além disso, eu estava vendo dentro do próprio PMGIRS, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que a gente tem a cooperativa e a associação, né, que estão ali
atuando no manejo, na triagem dos resíduos sólidos, verificando os recicláveis que são recomprados, né, que estão comercializando e tal, gerando renda, enfim. As Camarém e a Copet estão, né, com seus associados, com seus cooperados, né, muitas vezes ali usando a carroça, empurrando, sem poluir o meio ambiente com combustíveis fósseis, né? Eles estão coletando mensalmente o dobro, 2 vezes o tanto que o Densur está fazendo. Tá lá no plano. A gente vê que as duas juntas coletam mensalmente 52 toneladas de resíduos sólidos e o Densur, com toda a sua estrutura, folha de pagamento, carros, né, caminhões, não sei o que, 26 toneladas. Metade. Então, assim, quando a gente estiver pensando no manejo de resíduos sólidos, né, não é uma questão só ambiental, é uma questão sanitária, é uma questão social e é uma questão econômica também. Nós precisamos implementar muitas das leis que o município já tem, e por não haver implementação, a gente fica debatendo discussões, e aí novos projetos de leis e emendas e vamos fazer o papel de verificar, cobrar, insistir, educar a população para fazer pressão popular para o cumprimento das leis que a gente já tem. Por exemplo, assim que eu vim para cá, assim, voltei para Muriaé 25 de janeiro. Assim que eu cheguei, primeira coisa fui pesquisar a situação de meio ambiente no município, verifiquei que existe no plano a necessidade de um sistema municipal de meio ambiente, onde esse sistema teria o cadastro da rede de todos os agentes públicos ou privados relacionados à prestação de serviços de meio ambiente. Quer dizer, a população teria muito mais tranquilidade de acionar alguém para poder destinar o seu resíduo seco e ela gerar uma renda para ela própria, ou destinar a um coletor que ela queira. O óleo vegetal usado, eu conheço, não estou falando especulando, restaurantes que trabalham com frituras e que descartam dando descarga. Quando o óleo, ele vira dinheiro. E esse dinheiro, por exemplo, quando eu estava em Campos ou quando eu estava em Macaé, esse dinheiro a gente retornava para a proteção animal. Já ajudava essas pessoas que ficam nesse trabalho de enxuga-gelo, né, de que resgatam o animal e aí mais tantos são abandonados ou estão em situação de maus tratos. Então esse dinheiro ia para os abrigos ou para os protetores para poder custear castrações, custear remédios, custear a recuperação de animais abandonados. Então é uma rede. Aí eu lembro aos senhores que a sustentabilidade que está sendo tão falada, essa palavra que está sendo tão repetida, ela precisa ser além dos relatórios. A gente não quer sustentabilidade de números, de relatórios, como o pessoal da modinha do ESG está fazendo. A gente quer sustentabilidade dos territórios. A física, a presencial, a que vai lá verificar o que está acontecendo e transforma a situação junto com as pessoas, porque ninguém conhece mais o seu território do que quem está nele, do que quem vive a realidade dele. Então, em que se baseia a sustentabilidade, né? Lembrando, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas só fazendo, né, uma recapitulação, ela se baseia em 5 pilares: pessoas, planeta, paz, prosperidade e parcerias. Então, veja bem, pessoas, planeta, paz, prosperidade e parcerias, né? Quando as pessoas conseguem fazer parcerias, elas têm condições de gerar prosperidade e paz e fazer bem para o planeta. Então, a visão do manejo dos resíduos sólidos no município, ela precisa, antes de mais tudo, estar incluindo, envolvendo os nossos coletores. Como que isso vai gerar melhor renda para eles?
ou gerar, por exemplo, um cadastro de MEI para que eles possam ter um recolhimento de INSS, ter direito ao auxílio-doença, a uma aposentadoria. Por exemplo, seguir outras inspirações aí para fora e transformar suas carroças em carroças elétricas, que aí não vão consumir o combustível fóssil, mas também vão dar um descanso para o seu corpo, diminuindo o impacto do peso que carregam. Como que a gente inclui as pessoas que são os agentes principais, que são os agentes principais da mudança que a gente quer ver no planeta, tá? Em cima desses 5 pilares, a ONU desenvolveu a proposta dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente percebe essa costura, sabe? Entre eles. Então, por exemplo, se tá aqui que tá aberto na minha tela, né? Os primeiros dos 17, a gente tem o 1, erradicação da pobreza, 2, fome zero e agricultura sustentável. Então, olha só, eu não estou falando que a gestão do resíduo sólido vai erradicar a pobreza, mas ela já muda a mente das pessoas e gera renda e dignidade para um grupo de pessoas. Então, olha como que a gente vai trabalhando para poder ir construindo isso. No 2, ela vai falar sobre agricultura sustentável. Gente, eu fiquei completamente, assim, abismada que dentro desse PMGIRS, né, desse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, está relatando que o município destina toda a coleta de poda e de roçagem para um terreno, né, um terreno chamado ali de Bota Fora. Esse terreno, está escrito ali no documento, ele está próximo a um curso d'água e esse material coletado é o que? Queimado. Isso é crime ambiental. A gente, como município, está cometendo crime ambiental, queimando poda e roçagem perto de curso d'água. E aí diz ali que é responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Isso, de novo, a necessidade das parcerias. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, se estivesse comunicando com a Secretaria de Agricultura, por exemplo, esse material coletado é ouro verde. Ele se converte em composto orgânico, né? Ele se converte em adubo para a gente poder promover essa agricultura sustentável. Ele também se converte em cobertura de solo quando a gente está fazendo manejo de restauração de solos. A restauração de solos hoje é um dos maiores contribuintes para capturar, sequestrar carbono e contribuir na redução dos impactos das mudanças climáticas. Então nós precisamos estar ativos na questão da regeneração do solo, mas olha o que a gente está fazendo. Em vez de estar utilizando esse ouro verde, em parceria com os especialistas, né, com as pessoas, a COPAF, o pessoal do IFE tem um núcleo de agroecologia. Em vez de a gente estar comunicando com essas pessoas, nós estamos queimando, produzindo mais gás carbônico, produzindo mais poluição, poluindo um curso d'água, né, e sendo um fator de contribuição para mais desastres ambientais em vez de correção do nosso caminho. Tá? Então, depois, né, se falei do ODS 1 e 2, a gente tem saúde e bem-estar. Como que não tá ligado em saúde e bem-estar? Tá completamente. Mas, assim, cada um desses 17 ODS, ele foi subdividido em diversas metas. Ao todo, são 169 metas. Nós temos possibilidade de alcançá-las? Não estamos longe. Era uma agenda para 2030 que foi sugerida em 2015. A gente está longe, nós estamos na metade do caminho e estamos longe. Mas sabe o que me desespera? É que os agentes, promotores, produtores, fomentadores da lei no município, que são os senhores e a senhora, não percebo esse vínculo, essa conexão
essa visão integrada de que a gente precisa fazer o nosso movimento visando essa sustentabilidade. E aí o que acontece? Eu já estou encerrando. Nós temos incentivos estaduais, que por exemplo o ICMS ecológico, ele seria, nós não arrecadamos hoje, a gente arrecada, e eu verifiquei no link, posso mandar para quem tiver interessado, a gente arrecada um titico de 4 mil e poucos reais, referente a uma unidade de conservação, quer dizer, um pedaço de terra lá que foi cadastrado como unidade de conservação, talvez os senhores saibam disso melhor do que eu, e ele recebe uma contrapartida estadual do ICMS ecológico. Sabe quanto a gente arrecada de saneamento? Zero. Mas se a gente estivesse fazendo a compostagem, que seria o manejo dos nossos resíduos orgânicos, né? Seria implantar o PMEA, que é o Plano Municipal de Educação Ambiental, trabalhar junto. Primeiro, se não dá para trabalhar com cada lar, vamos trabalhar primeiro com as escolas, depois com as instituições públicas, como hospitais e penitenciárias, enfim. A gente vai, né, de cima para baixo, se não der para ir de baixo para cima, vamos pela direção que der. Começa a fazer o manejo dos resíduos orgânicos, direcionando para compostagem, e aí a gente tem dados, a gente tem números, a gente tem uma agricultura familiar melhor apoiada, a gente tem pessoas mais interessadas em produzir mais alimentos saudáveis, porque vai ter mais consumidor atento à diferença que faz na vida, fazer essa escolha. E a gente vai ter a arrecadação estadual do ICMS ecológico referente ao subcritério saneamento, que hoje nós não recebemos, mas não recebemos porque não atuamos, porque não fazemos. E não fazemos por quê, senhores? Senhora, por que nós não fazemos? O que é que está nos impedindo de fazer? Nós temos conhecimento, a gente tem polo universitário, a gente tem gente ativa, a gente tem os movimentos sociais, movimentos populares. Por quê? Isso é realmente uma questão de politicagem? Então nós vamos continuar usando o espaço da Câmara Municipal para poder gerar e nutrir discursos inflamados que geram cortes interessantes para as redes sociais e aí criam essa fake popularidade, porque e daí? E daí? Assim, vamos bater palma porque, né, tá todo mundo, a nossa saúde mental completamente comprometida da pandemia para cá. Tá todo mundo estressado, todo mundo cansado, então é gostoso, né, ver alguém lá batendo boca. Nossa, olha lá fulano, não vou falar nome, né, mas nossa, olha lá fulano batendo boca com fulano. Os senhores sabem do que eu tô falando. E daí, como que nós avançamos? Para onde que a gente está indo? Então, assim, eu agradeço, né, quem ouviu até agora, eu não sei há quanto tempo já estou falando. Eu me coloco à inteira disposição, vou deixar o meu telefone pessoal à disposição de quem ainda não tem. Tem gente aí que já tem, que a gente já conversa, que a gente, né, já se conhece, enfim. Mas eu estou à disposição de todos. Ano que vem é ano eleitoral e saibam os senhores, apesar de que eu não estarei e seguirei sem estar vinculada a nenhum partido, eu estarei fomentando e estou em todos os movimentos, em todas as formas de denunciar as injustiças, denunciar os desmandos e anunciar as boas novas de um tempo possível, daquelas pessoas que se despertam para fazer a diferença de verdade. Então, eu considero completamente possível que os senhores que queiram manter as suas cadeiras possam mantê-las. Mas isso depende da verdade, depende da integridade, depende do trabalho sério, comprometido com as pautas mundiais. E a questão da sustentabilidade não tem nenhum, tá? Se a senhora foi eleito pelo assunto tal, né? Vamos supor, lá em Macaé tem vereador que foi eleito pela causa animal. Não importa, não tem um assunto. Eu desafio os senhores e senhora a levantar qualquer um assunto que seja sua pauta que te elegeu e que não tenha conexão com a sustentabilidade. Então vamos voltar nossa atenção para isso, porque é pauta mundial, é pauta federal, a gente tem incentivos federais, a gente tem incentivo estadual e ou a gente caminha nesse caminho ou nós vamos ficar para trás.
E eu tô aqui com Josué agora pro lado de dentro, brevemente pro lado de fora, seguindo firme nesse propósito de contribuir, de ser fator de soma e contribuição com quem quer ver essas mudanças. Tá bem? Eu agradeço a atenção dos senhores, me coloco à disposição para mais esclarecimentos. Esse vídeo eu vou deixar privado no YouTube, só para quem tiver com o link ver, até os senhores me responderem. Se eu perceber que eu fui ignorada, né, vou dar esse prazo, vou ganhar neném e tal, vou assistir aí como é que vai ser a reunião segunda-feira. Se eu perceber que ninguém deu bola para o que eu falei, aí depois eu vou publicar o vídeo e começar essa movimentação de acordar a população para estar mais ativa na Câmara, esperando que os senhores façam o que nós queremos ver feito. Mamoriá é sustentável, uma cidade sustentável de verdade, porque a gente tem potencial para isso, recurso para isso, condição, conhecimento, tem nada, não falta nada para a gente ser uma cidade sustentável, tá bem? Um beijo para vocês, feliz Semana Mundial do Meio Ambiente, muita consciência para cada um. Até já. Ramo que ramo!